O professor coloca na apostila e algumas coisas que estão na apostila que não falaremos devido ao tempo que temos, né? Eu já recebi a orientação do tempo que tem que parar e eu quero fazer o primeiro tempo correto para receber o segundo, né? Porque se eu passar do horário no primeiro, o segundo vai ser cortado, então vai ser com perna de anão já. Eu quero dizer para o pastor João Maria que fique muito tranquilo com respeito ao tesoureiro, que o tesoureiro é meu amigo de longas datas. Não tem perigo. Às vezes chega alguém lá em Santa Maria, né? E eu levo ele para ver as dependências lá. Claro, tudo bem antigo, né? Tudo rústico. E eu só não deixo a pessoa orar muito tempo. Não deixo orar muito tempo. Porque na oração ele pode ter alguma visagem, né? Algum revelamento que tem chamado para Santa Maria, e eu digo, não ore muito, fique cantando com os olhos bem abertos aí, que não tem problema, fica me enxergando, né? Vai tesouraria, eu não me importo, porque nunca tem nada mesmo. O que entra de manhã eu gasto de tarde, né? O anjo me conhece, né? O que entra de manhã eu gasto de tarde, o que entrar de noite eu gasto de manhã, porque a igreja vive pela fé. Movimento pentecostal. Nós não vamos falar sobre todo o movimento pentecostal em si, porque seria impossível. Então nós vamos destacar as ênfases do movimento pentecostal. Então, alguma coisa está escrita aí, que começou no princípio do século XX. Por que está colocado aí século XX? No século XIX já havia um movimento, mas esse movimento ele era muito assim pontuado. Alguns sinais de longe já davam notas de um aquecimento nas reuniões de oração, em alguns cultos, em alguns porões. Já havia indícios, notícias, alguns focos, mas não um movimento estabelecido plenamente como foi no início do século XX. Então, por isso nós colocamos na apostila que no princípio do século XX surgiu uma verdadeira renascença espiritual que tomou esse nome de movimento pentecostal. Eu utilizo esse título, movimento pentecostal, porque a nossa igreja ao redor do mundo ela tem vários nomes. Por exemplo, no Canadá e na Alemanha, o nome não é Assembleia de Deus, lá são Assembleias Pentecostais. Na Escandinávia se chama Igreja Pentecostal e o nome, Igreja Pentecostal Filadélfia, Igreja Pentecostal Esmirna, Igreja Pentecostal Hebron. Então, cada cidade tem um nome. Então nós usamos movimento pentecostal, que abrange todo o trabalho desde o seu nascimento, desde o princípio até os dias de hoje. Continua ainda hoje se utilizando esses nomes de assembleias pentecostais, em alguns países Assembleia de Deus, e em alguns lugares simplesmente Igreja Pentecostal, acrescentado de um nome bíblico. Numa escola bíblica no estado de Kansas e numa igreja de afrodescendentes, basta dizer que William Seymour, ele era afrodescendente. Este movimento em pouco tempo se espalha por toda a América. Por falar em Seymour, ele já descendia, já havia nascido na casa de uma mulher que orava muito. Sua mãe era uma mulher de muita oração.
E antes mesmo dela falar em língua estranha, ser batizada no Espírito Santo, ela já orava, e Deus fazia maravilhas através de sua oração. Ela orava pelos enfermos. Os enfermos iam de várias partes dos Estados Unidos para receber a oração feita por ela, e ela orava por essas pessoas, e essas pessoas eram curadas milagrosamente, antes dela falar em língua estranha e antes dela levar o seu filho William Seymour a buscar o batismo com o Espírito Santo. O movimento então se caracteriza pela crença da volta da pneumática espiritual, aquilo que está lá no Novo Testamento. Antes de dar seguimento, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Atos capítulo 1, versículo 4 a seguir. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Olhando para esse texto da Bíblia Sagrada e esforçando-se para demorar-se na oração. Por falar em demorar-se na oração, vocês já viram como nós estamos orando pouco? Quanto tempo você ora por dia? Quanto tempo você ora na igreja? Você orou hoje? Você ora? Na década de 70 surgiu um refrão entre os neopentecostais e nós acabamos copiando isso, selando e dizendo que isso é nosso. Mas isso não é nosso, isso foi eles que inventaram. E eles diziam assim: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, o alfinete cai e você ouve o som do alfinete caindo. Já disse alguém no passado: se quisermos o poder do Novo Testamento, se quisermos a unção da igreja primitiva, temos que ir em busca do padrão que eles viviam. E a primeira coisa é oração. Você não faz nada na obra de Deus sem oração. Se você não orar, é porque você não tem amor. E se você não tem amor, você é uma lata velha batendo, fazendo barulho, e faz barulho, mas não tem conteúdo, não tem nada. Uma lata cheia já faz menos barulho. Pode-se ouvir o som ensurdecedor quando ela cai, quando ela bate, mas a lata oca faz muito mais barulho. Tem gente pulando, sapateando por aí, mas tem muito dele mesmo. De Deus tem muito pouco ou quase nada. O Espírito Santo não está no sapateado, nem na volta e meia, nem no giro de ninguém. O Espírito Santo é como a pomba serena.
mas faz sair fogo sobre a sua cabeça. Se você orar, porque de imitação e teatro estamos cheios, não é? Opa, desculpa. Cacuete, pastor. Eu acreditei no que tu disse, né? Desculpa, irmãos. Por um momento eu pensei que estava em Santa Maria lá. Desculpa. Desculpa. Se der para engolir, diga aleluia. E se não der, diga ai. Bem, o movimento pentecostal nasce dentro da reforma protestante. É dentro do chamado protestantismo. Se organiza fora dele. E a partir daí começa a atrair pessoas que estavam querendo encontrar Deus, querendo buscar Deus lá dentro daqueles lugares. Mais ou menos aquilo que aconteceu com o Daniel e o Gunnar, que logo depois que desceram no porto em Belém do Pará e foram agregar-se à igreja que eles pertenciam, a Igreja Batista de Belém do Pará. Eles vieram com a sua carta para se apresentar ao pastor daquela igreja, mas não avisaram eles que eles não podiam orar, não avisaram eles que eles não podiam falar em línguas. E eles começaram a pregar e dizer: olha, você pode buscar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo está perto de você. Você pode buscar o batismo com o Espírito Santo, porque eu não batizo, mas o Jesus que batiza está aqui. E começaram a fazer esse tipo de pregação, e isso foi causando um certo enjoamento no pastor titular, o pastor sênior da igreja. Foi dando enjoamento, até que ele disse: não quero mais essa gente aqui, estão distorcendo, estão corrompendo os membros da igreja. Aí que eles foram mandados embora. E numa madrugada de oração, a Celina, que vocês já ouviram falar dela algumas vezes já, inclusive na revista da Escola Bíblica Dominical, quem é aluno da Escola Dominical, numa madrugada a Celina é batizada no Espírito Santo. Bom, era tudo que Daniel e Gunnar precisavam, é ter a autenticação da chamada, do envio deles para o Brasil. A primeira pessoa no Brasil a ser batizada com o Espírito Santo. Se cumpre a palavra, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quando eles ouviram aquela nortista, não é? Falar em línguas, eles devem ter olhado um para o outro e disse: está feito, é aqui o negócio, vamos continuar, porque Jesus também batiza brasileiro com o Espírito Santo. É uma coisa complicada isso, né? Esse tal do Espírito Santo é uma coisa complicada, viu? Porque tem gente batizando, tem homem batizando. Traz o fulano, porque quando ele vem, Jesus batiza. Mas é ele que batiza ou é Jesus que batiza? Traz o fulano que ele tem uma caixinha, não tem uma coisa no bolso, e aí ele traz o Espírito Santo. Quando ele vai embora, ele leva junto. As denominações estabelecidas, então, quando surge o movimento pentecostal, em maior parte elas rejeitaram o movimento. Pode acompanhar a leitura. O que obrigou os seus líderes a realizarem seus trabalhos em lugares improvisados. Então, tendas, salões, ar livre, em porões, em estábulos, galpões. E assim as igrejas começaram a ser levantadas e missionários sustentados pelas novas congregações.
Você sabia que 4 anos depois que o movimento pentecostal foi estabelecido no Brasil, aquela igreja embrionária, aquela igreja que nascia, aquela igreja que dava os seus primeiros passos, já envia o seu primeiro missionário para a Europa? A igreja de Lisboa, a igreja de Portugal é fundada por alguém que é enviado do Pará. E vai para Lisboa e planta na Península Ibérica a Assembleia de Deus, que não tinha. Depois que chegou o brasileiro lá, chegaram os suecos, chegaram os americanos, mas começou aqui. Isso quer dizer o quê? Que uma igreja não tem que esperar tempo, não tem que esperar fazer 10, 15, 20 anos, comemorar aniversário, fazer jubileu, para depois começar a enviar missionário. A igreja começa a enviar missionário quando ela tem o Espírito Santo. Atos 13. A igreja de Antioquia se reuniu com seus doutores, seus professores, e logo disse, e pareceu bem ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem governava a igreja. E o Espírito Santo falou, separai-me a Paulo e a Barnabé para uma obra. E manda eles embora daqui, porque a igreja recém está começando, e eles já estão sobrando, eles têm que fundar novas igrejas. Se tem alguém chamado por Deus hoje, prepare-se para colocar o pé no estribo. Se você lhe chamou, não fique esquentando o banco da sua igreja. É feio isso, viu? Deus não gosta. Se Deus lhe chamou, vai cumprir o chamado, porque senão ele vai lhe cobrar. Se o Espírito Santo chamou, não fique enrolando, não fique esperando promoção primeiro, não fique esperando ganhar uma grande igreja aqui primeiro. Olha, o Gustavo Nordum foi chamado bem jovem para vir para o Brasil, na mesma época de Daniel Berg, o navio, mas ele disse, não vou. Sabe o que aconteceu com ele? Ele adoeceu e ficou no leito da morte para morrer. Aí Deus mandou um profeta e disse, tu vai para o Brasil ou tu morre? Eu vou para o Brasil. Aí não tinha, né? Aí se parar o bicho pega, né? E aí já deu. Tu vai para o Brasil ou morre? Eu vou. Aí veio. Mas não veio mais jovem, já veio veterano já, né? Falar em Gustavo Nordum, nós tivemos o privilégio de ter o Wilson Nordum na nossa ceia passada, o filho do Herberto, nascido em Porto Alegre, criado em Montevidéu, e hoje está servindo o Senhor na Suécia, dirigindo uma igreja para latinos, hispânicos. Graças a Deus por isso. Na primeira década, então, partiram para o campus no estrangeiro, firmando o movimento pentecostal, veja só, China, Índia, África do Sul, Brasil, Chile. Se espalha simultaneamente na Inglaterra e nos países escandinavos. Eu tive o privilégio de estar na Igreja Batista Salem, em Lidköping, na Suécia, onde os primeiros suecos foram mandados embora, porque haviam recebido o batismo do Espírito Santo. Eu estive na porta da igreja, de onde o pastor excomungou os membros da igreja. Disse, não quero fanático na minha igreja, não quero pentecostal na minha igreja, não quero essa doutrina do Espírito Santo na minha igreja, vão embora daqui. E eu estive no mesmo patamar, na mesma porta, onde tirei uma foto, onde ele expulsou os pentecostais de lá. Mas também estive do outro lado da rua, onde funcionava uma antiga cervejaria que fechou. E os crentes pentecostais compraram aquela cervejaria e transformaram numa igreja. Aquela igreja batista, quando eu estive lá, ela tinha 25 membros.
25 membros, que expulsou os crentes pentecostais. E a igreja do outro lado tinha mais de 4.000 membros. Estou falando daquela lá. Se tem algum batista aqui, não se sinta ofendido. Não estou falando contra os batistas, porque os batistas se acordaram, estão recebendo o batismo com o Espírito Santo, é uma maravilha. O avivamento, que chamamos de pentecostais tradicionais, né, em função dos neopentecostais, então, se estabelece no início do século XX. E esta operação mundial, vamos chamar de operação mundial do Espírito Santo, faz surgir igrejas e obreiros autóctones. Depois tem uma notinha para esclarecer o que é autóctones, né? São obreiros nacionais da fé pentecostal. A atual renovação carismática de hoje se evidencia em todas as denominações históricas. Isso está acontecendo em várias partes do mundo e também no Brasil. Vários movimentos que antes eram antagônicos, contrários ao movimento pentecostal, hoje abriram as suas portas e estão falando também. As autoridades no assunto de ecumenicidade mais e mais reconhecem que nossa época é a época do Espírito Santo. Os pentecostais em todo o mundo são convictos de que, como sucedeu com a rainha Esther, Deus os escolheu para um tal tempo como este. Certamente as convicções do mundo em que vivemos são calamitosas e precisam mais do que nunca um avivamento em escala gigantesca. Eu dizia outro dia numa reunião fraterna de obreiros lá na região onde estamos, que eu estou preocupado, seriamente preocupado com o aumento de membros da Assembleia de Deus sem o batismo no Espírito Santo. Sabe, a minha velha Assembleia de Deus, desculpa a nostalgia, mas era assim: o novo convertido entrava na igreja, ele aceitava Jesus, um crente grudava nele e dizia: agora você tem que buscar o batismo com o Espírito Santo, você tem que buscar o batismo com o Espírito Santo, você tem que buscar o batismo com o Espírito Santo, você tem que buscar o batismo com o Espírito Santo, você tem que buscar o batismo com o Espírito Santo, segunda-feira você tem que buscar o batismo com o Espírito Santo, terça-feira você tem que buscar o batismo com o Espírito Santo, quarta-feira você tem que buscar o batismo com o Espírito Santo, quinta-feira, era todos cultos. E o crente ia lá na casa do novo convertido orar por ele para ele receber o batismo com o Espírito Santo. Vinha para a igreja no jejum, que a maioria não tem mais, nem a igreja não realiza mais essa reunião, porque não vem ninguém mesmo. O jejum, domingo de manhã, antes da escola bíblica dominical, e vinha com ele e botava ele de joelho do lado e metia as mãos na cabeça dele: Jesus batiza no Espírito Santo, Jesus batiza no Espírito Santo. E era o culto de ceia, Jesus batiza no Espírito Santo, e o pregador dizia 2, 3 palavras e dizia: Jesus salva, Jesus cura e Jesus batiza com o Espírito Santo. A maioria dos pregadores não estão dizendo mais isso, então Jesus não está batizando mais. Então está aumentando o número de crentes nas igrejas que não falam mais língua estranha. Olha para quem está do teu lado e diz: isso é para você. Se queremos uma igreja autenticamente pentecostal, nós temos que orar, ajoelhados com o rosto no chão, em terra, dizendo: Jesus batiza os crentes no Espírito Santo. Será que vai fazer intervalo, hein? Eu tenho medo que vá a gente embora no intervalo. Vamos ler alguns textos bíblicos. João 14, 26. João 15, 26.
14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Isso. Mas quando vier o Consolador, que da parte do Pai eu vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Aleluia. Agora, a Lúcia está aí? Amém. Então, 16 e 13. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Outra coisa que me preocupa, que tem uma geração dentro da igreja que não sabe mais o que é pecado e o que não é pecado. O que é pecado? Isso é pecado? Pastor, isso é pecado? Pastor, deixar a unha do minguinho crescer assim é pecado? Se for só para cutucar o ouvido, se não for, é pecado? Pecado ter bigode? Desculpa, eu sou da religião do bigode, porque o Daniel Berg e o Narving usavam bigode, Gustavo Nord usava bigode e os bigode. Ainda bem que tem alguns da minha religião aqui, não estou sapateiro, né? Mas tem gente que não sabe que é pecado, não sabe que é isso? É falta do Espírito Santo, irmão. O Espírito Santo esclarece tudo. Vocês lembram que eu contei uma historinha do Jardel aqui? Ih, faz tempo, já esqueceram. Cruzada Dave Wilkerson, Porto Alegre. Isso faz tempo. Eu tinha cabelo. O Jardel era um moço daqueles que na época usava calça e jaqueta de couro. Tinha uma Harley Davidson preta. Tinha caveira desenhada na jaqueta, nas pernas da calça, no capacete, no tanque da motocicleta. Usava uma corrente no pescoço e a cruz que lhe batia quase no joelho. E ele ouviu falar de Pat Boone, que era um cantor popular americano que havia se convertido e que estaria junto com David Wilkerson. Ele juntou a turma de motociclistas e disse: vamos lá no ginásio de esportes da Brigada Militar, que antes chamava ginásio da Brigada Militar, porque vai ter um americano lá e eu quero ver ele. Ele sentou no primeiro banco da frente. Sim, primeiro banco. Você está no segundo. Ele sentou no primeiro. Com aquela barba pelo peito, amarela de tanta nicotina e de tanta coisa que derramava nela, as unhas compridas, dava para plantar um pé de couve embaixo. Aquela roupa de couro, se soltasse, saía caminhando sozinha. Ele estava ali. Eu estava ajudando lá, não sei o que fazia naquela época, mas eu já estava por lá, né? Quer dizer, eu sempre tive meio por aí, né? Eu nasci nos bancos da Assembleia, então eu estava lá, ajudando a fazer alguma coisa, e o Jardel estava lá. Na hora do convite, ele veio, aceitou Jesus e tal. E a gente fez convite: ó, volte amanhã, e saiu um por um: volte amanhã, e não falte amanhã o culto, volte amanhã.
E chegou no outro dia e pediu: ó, você senta no mesmo lugar e tal, vem bem para frente e tal. E daqui a pouco chegou um rapaz e sentou ali. Ele disse: pá, bem no lugar do Jardel. Mas fiquei, vou pedir para o cara sair dali, não vou pedir. Se o motoqueiro chega aí, o lugar dele não está desocupado, vai ficar desconfiado e tal. Mas deixei o cara. E o cara olhava para mim. O tempo todo olhava para mim. E arrumava o casaquinho dele assim. Uma gravatinha de crochê por aqui. E olhava para mim. E sorria. E olhava para mim e sorria. O que esse cara quer? Sabe como é que é, né? Gaúcho grosso que nem eu. Mais grosso que deles troncado. Já comecei a ficar desconfiado. O cara olhava muito para mim. Vou ter que puxar o 3 listas pro cara. Terminou o culto. O cara veio na minha direção. Pegou no meu casaco e disse: lembra de mim? Lembro. O que eu digo agora? Se eu disser que lembro, vou mentir. Se eu disser que não lembro, posso ofender. Eu dei uma coçada assim: mas quem é tu mesmo? Eu sou aquele sujo que estava sentado ontem ali, com jaqueta de couro, com calça de couro. Eu disse: mas como você mudou de repente? Sabe, pastor, pá, chamar um diácono de pastor naquela época, eu fui nas nuvens, voltei, pensei que estava no pináculo do templo, né? Sabe, pastor, eu cheguei em casa e me senti mal com aquela roupa. Me olhei no espelho e uma voz disse assim: você tem um rosto tão bonito, tira essa barba, você fica feio, você parece um velho. E na verdade eu estava velho, né, pastor? E eu digo: oh, me chamou de pastor de novo. E eu digo: quem é que mandou você tirar a barba? A voz. A voz. Mas é a sua roupa. Queimei. Quem mandou você queimar? A voz. Quando o Consolador vier, Ele. Às vezes eu fico constrangido porque alguém quer tomar o lugar dele, quer convencer alguém. Quem convence é Ele. Quem lembra é Ele. Quem ensina é Ele. 3 versículos. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará todas as coisas. Não são algumas coisas, não são poucas coisas, são todas as coisas. Ele vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho ensinado. Mas quando Ele vier, que da parte do Pai vos hei de enviar. Estou estourando o tempo. Misericórdia. Quando eu começo a me animar, tem que parar. Ele testificará de mim. Mas quando vier aquele Consolador, o Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Precisamos hoje? Só uma coisa. Não muita coisa. Ele já olhou para mim 2 vezes. O que precisamos hoje, meus irmãos, é vir para a frente chorar, pedir misericórdia e dizer: Jesus, me enche do teu Espírito Santo.
Bem, meus irmãos, vamos dar sequência então. Vamos lá para o seu caderno, página 11. Então declaramos que cremos nas verdades anunciadas por Jesus Cristo no Evangelho segundo escreveu João, e cremos também realmente que essas verdades se demonstram nos dias que estamos vivendo como operação do Espírito Santo. Para então entrarmos no assunto ênfase do movimento pentecostal, nós vamos então separar a partir de agora duas categorias. As ênfases da ordem doutrinária, aquilo que faz parte da nossa doutrina. Nós não vamos abordar todo o nosso credo, nós vamos abordar as ênfases que alavancaram o movimento pentecostal, e em seguida as ênfases da aplicação prática do movimento pentecostal. A primeira coisa que temos que entender é que o movimento pentecostal, ele é fundamentalista quanto às doutrinas. Isto quer dizer que faz coro com a maior parte das igrejas históricas, evangélicas, no que diz respeito à sua doutrina ou seu ensino sobre o pecado do homem, a doutrina do pecado, sobre a necessidade desse homem de ser salvo, que as obras não salvam, que a salvação é pela graça, por meio da fé. Faz parte da doutrina do movimento pentecostal que existe céu e que existe inferno, e também que as Escrituras, a Bíblia Sagrada, são o nosso guia ou regra de fé e prática cristã. Isso faz parte do nosso credo, e isso faz parte também da declaração de fé que os candidatos ao batismo fazem quando ingressam na nossa igreja. Em algumas igrejas organizadas existe a declaração de fé, em outras não existe, mas algumas existem. Tá? A declaração de fé se faz necessária no contexto que estamos vivendo hoje, devido à proliferação de nomes semelhantes ou de idêntica identificação, mas que não seguem os nossos moldes doutrinários. Hoje existe Igreja Assembleia de Deus a gosto do freguês. Você pode escolher a qual Assembleia de Deus você quer fazer parte. Hoje a Assembleia de Deus passou a ser de domínio público esse nome. Não é mais uma marca registrada, é de domínio público. Se o Joãozinho da Silva quiser ali na Avenida Brasil alugar um salão e botar a Assembleia de Deus, ele coloca. Se ele quiser ir ali na Petrópolis e alugar um prédio e colocar a Assembleia de Deus, ele coloca. É domínio público. A igreja verdadeira é aquela que está fundamentada na Bíblia Sagrada e tem na Bíblia a sua regra de fé infalível. Obedece-a, segue-a, respeita-a e defende-a. O primeiro ponto da ênfase da ordem doutrinária dos pentecostais que nós apontamos, naturalmente que nós vamos seguir esse caminho, porque o primeiro caminho é um caminho prático, já que deve ser praticado por todo cristão, por todo crente pentecostal,
que crê naquilo que Jesus orientou os seus discípulos, quando ele disse, declarou: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão aos que crerem. A primeira coisa que ele diz ali é: expulsarão demônio. A segunda coisa: falarão novas línguas. Terceira coisa: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Como nós não vamos tratar de expulsar demônio, nós vamos tratar diretamente das línguas. Porque qualquer crente em Cristo Jesus, nascido de novo, deve ter consciência que está habilitado por Deus e pela palavra para expulsar demônio. Não precisa receber ordem do pastor, nem unção, nem consagração de diácono, presbítero, evangelista, ministro, seja o que for, diaconisa, missionário, não. Qualquer crente em Jesus Cristo. Eu sempre conto que um dia, num determinado lugar, numa determinada cidade, que eu não sei aonde, já me esqueci, mas a história é verídica, eu lembro bem dela. Uma mulher ficou possessa e começou a quebrar tudo que via pela frente, que estava diante dela. E chamaram o evangelista e ele disse: estou fazendo as malas, não posso ir, eu estou viajando agora e não tenho tempo. Olha, o presbítero estava preparando um assado para a família e disse: eu saio daqui agora, vai queimar a carne e eu não posso ir lá. Aí lembraram de uma velha da igreja, aquela velha que não tem nome, que todo mundo chama de irmãzinha, sabe? A irmãzinha, aquela lá do último banco, aquela que sempre atrapalha, que dá uns glória a Deus muito alto na hora da pregação, fora de tempo. Lembraram dela e diz: aquela, vamos lá chamar ela. Quando bateram na porta dela e disseram o que era, disse: vai aí na frente que eu vou orando. E ela pegou a sua bengalinha e foi se arrastando. Quando chegou na porta onde estava o tal do endemoniado, gritou lá de dentro: não entra porque eu não tenho nada contigo. Eu queria mesmo conversar com aqueles que não vieram. O diabo sabia. E ela disse assim: minha filha, empurra a porta. E alguém que estava na casa segurando aquele endemoniado empurrou a porta. Ela não entrou na casa. E ela gritou lá de fora: tu sabe quem eu sou? Eu vim aqui em nome de Jesus e digo para ti: sai. Virou as costas e foi embora. A pessoa ficou liberta. Você não precisa título, você não precisa nomeação, você não precisa nada. Você precisa crer no Evangelho. Se você crer no Evangelho, na palavra, no poder da palavra, tem gente que não crê. O que eu vou fazer? Não posso obrigar. Tem gente que não acredita nem que é crente, né? Não sei o que faz na igreja. Não crê mais em nada, não crê em cura divina, não crê em batismo do Espírito Santo, não crê na volta de Jesus. Mas está perdendo tempo. Mas com frio desse, podia estar na frente da lareira tomando um bom vinho. Se emborrachando para não ver a hora passada à noite e amanhecer feliz, com a dor de cabeça, uma enxaqueca danada. No dia de Pentecoste, houve uma manifestação no cenáculo. 120 discípulos foram cheios do Espírito Santo. Para aí um pouquinho. Olha um pouquinho, olha aqui. O apóstolo Paulo, Mário, obrigado pela foto que tu me deu do Herberto. O filho dele levou para a Suécia, o Wilson. O Paulo disse assim, que Jesus, quando foi assunto ao céu, ele foi visto por mais de... Mas o Pentecoste foi depois da ascensão de Cristo. Eram mais de 500 irmãos. Veja só. Jesus foi assunto ao céu antes do Pentecoste. Antes.
Então, lá, quando Jesus foi assunto ao céu, tinha mais de 500 irmãos. Mas no cenáculo não tinha 500. Lembra aquele primeiro versículo que eu li na abertura? Ficai na cidade, até que lá do alto sejais revestidos de poder. Aprendemos a primeira letra do alfabeto da cristologia. O, ou O, como queira. Obedecer. O crente obediente sempre é mais fácil do Espírito Santo vir na vida dele. Ele obedece, porque a Bíblia manda orar e ora. E a Bíblia diz assim, orar e sem cessar. Então ele ora. Ele está caminhando e está orando. Ele está se alimentando, está orando. Está no trabalho, está orando. Está estudando, está orando. Antes de dormir, ora. Quando acorda, ora. É mais fácil o Espírito Santo vir sobre a vida dele. Está sempre orando. Sempre obedecendo. Os 120 foram cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 10, na casa de Cornélio, centurião, a coisa começou a complicar para os judaizantes, para aqueles que eram da igreja de Jerusalém, que não entendiam muito esse negócio do Espírito Santo, e tem muita gente que ainda hoje não entende. Na casa de Cornélio, receberam o Espírito Santo. Mas quem era Cornélio? Ele não era um soldado romano? Um centurião romano? Ele era da corte italiana? Que coisa! É que o planejamento, o planejamento é de Deus, não é nosso. Ainda domingo dos nossos pastores lá de Santa Maria, ele estava escalado para pregar no nosso culto lá, comemorando o centenário, né? E ele disse, olha irmãos, eu já batizei alguns nas águas. E aí ele começou a citar algumas famílias que ele havia batizado. Ele disse, mas eu não me lembro nenhuma vez, nenhum dia, nenhuma ocasião que eu tenha batizado alguém com o Espírito Santo. Mas o que batiza o Espírito Santo aqui hoje. Então você já sabe o que aconteceu, né? Pegou fogo na geladeira. Atos 19, o Espírito Santo com os crentes em Éfeso. Paulo lhes impõe as mãos e eles são cheios do Espírito Santo. Estende-se, e então em Samaria o falar em línguas despertou a atenção de Simão, um mago, e o fez tentar comprar o dom do Espírito Santo. O apóstolo Paulo falava em línguas, e concluímos logicamente essa experiência teve início quando Ananias orou por ele e lhe impôs as mãos. Quando ele ora dizendo, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. É este batismo no Espírito Santo que Paulo descreve na sua carta aos Efésios, quando ele diz, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Um dia chegaram para um velho missionário, e não era para me falar isso, mas agora já está aqui, vai ter que sair. Eu me preocupo com as palavras que me vêm à boca, sabe?
E aí quando vem a boca tem que soltar, porque senão se eu tentar engolir vai misturar com as outras que estão querendo sair, vai dar um conflito, vai dar um congestionamento. Chegaram para o missionário e disseram: pastor, tu sabe, eu vi o fulano tomando uma taça de vinho. O senhor tem que disciplinar ele. O senhor vai disciplinar ele? Por que ninguém disse aleluia agora que eu estou contando isso? A expectativa é essa. Está escrito lá: não vos embriagueis com vinho. E o missionário olhou para ele e disse assim: e tu está cheio do Espírito Santo? O missionário disse: então eu tenho 2 para disciplinar. Tinha uma crente aí, ó. Está matando a saudade, não deu ainda. Como São Paulo ficou cheio do Espírito Santo, ele desejou a mesma experiência vivida por ele com os irmãos em Éfeso. Olha, vocês lembram que nós estudamos Coríntios aqui, as epístolas, lembram, né? Deve lembrar, alguém deve lembrar, pelo menos um que lembra, já estou satisfeito. E aqueles crentes lá falavam em línguas. Falavam tanto em línguas que Paulo teve que orientar o falar em língua lá em Coríntios. Ele disse assim: não, é bom falar em línguas, mas é bom também que tenha a interpretação das línguas. Então, Coríntios falavam em línguas também. Os crentes de Corinto, eles falavam pelo Espírito de Deus. Então, se conclui que essa experiência se espalhou pela igreja conhecida de então, aonde o evangelho chegava através do testemunho dos crentes que estavam agora vivendo o momento da diáspora, o momento da dispersão. Porque quando a perseguição chega em Jerusalém, os discípulos são espalhados, e aonde eles vão chegando, eles vão anunciando o evangelho, e o Espírito Santo com eles confirmando e batizando no Espírito Santo. Então, para que esse fenômeno de língua seja bem entendido, precisamos distinguir 2 aspectos daquilo que a Bíblia diz noutras línguas. Em Atos 2 e em Coríntios 14, 2 e 4. Primeiro caso de Atos 2, as línguas foram plenamente entendidas pelos judeus da dispersão, uma vez que era o objetivo de Deus preservar a igreja nascente, espalhando-a no mundo conhecido. O segundo caso, o de Coríntios, as línguas não são entendidas. No dizer do apóstolo, são gemidos inexprimíveis com os quais o Espírito Santo intercede dentro do vaso, isto é, dentro de nós, os crentes. Esse tipo de línguas ninguém entende, pois o remido fala em mistérios com Deus, ora em espírito e não com a inteligência. Por isso se diz língua estranha. Não igual à primeira língua de Atos 2, porque a língua de Atos 2, todos que ouviram entenderam. Todos que haviam subido a Jerusalém e ouviram, testificaram: nós ouvimos estes galileus falar na nossa língua mistérios de Deus. Mas as línguas faladas em Coríntios distingue-se dessa. Por quê? Não era com inteligência humana, necessitava então de um dom espiritual para interpretá-las.
Os críticos do movimento pentecostal, e eles são furiosos. Eles são tão furiosos que chegam a nos imitar. Fui entrevistado pela repórter da TV da Assembleia Legislativa, agora na terça-feira próxima passada, quando os pastores de todo o estado estiveram na Assembleia Legislativa para a homenagem do centenário. E quando eu fui entrevistado pela repórter, ela disse assim: por que os pentecostais crescem com tanta facilidade? Eu disse: me permita não concordar com a expressão facilidade. É com dificuldade, não é com facilidade. Mas aonde a gente vai tem uma Assembleia de Deus. Onde tem uma placa de Coca-Cola, tem uma de Assembleia de Deus logo em seguida. Então vocês crescem. Não, é com dificuldade. Mas como assim? Porque os nossos pioneiros, os que fundaram esse trabalho, deram a vida. Deram a vida. Eles se gastaram, como disse alguém, um grande pensador, eles se gastaram e se deixaram gastar, como sal. Eles gastaram a sua vida. Imagine se o Tomé de Souza tivesse uma revelação do futuro da igreja de Passo Fundo. Ele nunca ia sonhar que um dia os crentes da Assembleia de Deus iam estar assentados numa poltrona tão confortável como essa que vocês estão. Porque ele cerrou bancos de uma velha árvore derrubada num traçador. O que é traçador? A geração atual não sabe o que é isso. Se colocava uma tora num cavalete, e um ficava em cima e outro embaixo, e puxa e empurra a serra, e puxa e empurra, e puxa e empurra, e puxa e empurra, e puxa e empurra, até que dali saía uma tábua. E dali se fazia um banco tosco. E naquela época muita gente vinha para frente na hora da oração, não era porque estava doente por causa de uma enfermidade existencial, mas é que ficava com dor nas costas de estar sentado naquele banco sem encosto o tempo todo do culto. Então quando dizia alguém precisa de oração, aí metade da congregação vinha para frente para pedir oração para endireitar as costas. Foi assim que começou. Foi em galpões, o piso era terra. Então vinha aquelas irmãs abnegadas e dedicadas, davam uma chuviscada com água e iam cortar vassoura na capoeira e pegavam um feixe daquela vassoura do mato e vinham tirar o pó, porque daqui um pouco vinham aqueles crentes fanáticos ajoelhar naquela terra, orar, falar língua, profetizar, ter visões celestiais. É por isso que tem Assembleia de Deus em tudo que é canto hoje, porque alguém pagou o preço. Vários homens gastaram, porque eles tinham um hábito, de sempre se ajoelhar no mesmo lugar. Vários deles gastaram o assoalho de madeira, o lugar onde eles se ajoelhavam, ficou a marca. Não imagine que eles oravam 5 minutos e já está bom. Não tinha culto de oração e culto público, tudo era culto, porque todo mundo que vinha para a igreja sabia que tinha 1 hora de oração antes de cantar o primeiro hino, 1 hora.
todas as Assembleias de Deus tinham uma campainha, uma sinetinha em cima do púlpito, que o dirigente do culto batia. Depois de 1 hora ajoelhado, ele puxava a corrente do bolso e lá na ponta estava aquele reloginho na base de ferro, que tinha o rubi no eixo. Então era um relógio moderníssimo, mas era tudo a base de ferro. O relógio batia no bolso do obreiro e o porteiro lá na porta ouvia a batida, era ferro puro. E ele puxava aquilo e dizia: está na hora de levantar da oração. Ele batia a campainha e os crentes levantavam, cantavam o hino 15 e já tinha 3, 4 batizados do Espírito Santo enquanto cantavam o hino 15. Os críticos do movimento pentecostal dizem o quê? Havendo língua cessarão, um dia vão cansar, eles vão se modernizar, eles vão ficar sofisticados, e daí vai acontecer nas igrejas deles, os críticos do movimento pentecostal, olha o que eles dizem, vai acontecer na igreja deles o seguinte: quando tiver um crente daqueles que vem do bairro, que não está acostumado com a grande igreja, e sentar num banco, der um glória a Deus meio desusado, a metade da igreja vai olhar para ele: quem é o doido que está dando glória a Deus nessa altura aí? Não disseram para ele que aqui nós somos um grupo eclético? Aqui nós já passamos dessa fase do fanatismo, nós já nos acomodamos. Aqui agora, em vez da gente dar glória a Deus, a gente bate palma quando gosta. Ah, mas no Antigo Testamento batiam palma, né? Claro, eles não tinham o Espírito Santo, eles tinham que fazer algum barulho, então faziam com as mãos. Eles não tinham língua, não tinham língua estranha, então eles tinham que bater palma. É a maneira de manifestar o agradecimento, né? Mas quem tem língua, fale língua. Quem tem profecia, profetize. Quem tem revelação, deixa Deus te usar. Ah, mas a gente tem que controlar. Escuta aqui: quem controla quem? A criatura ou o Criador controla? Ah, mas a Bíblia diz assim, que o espírito do profeta é sujeito do profeta. Não, o do profeta, não o Espírito Santo. O Espírito Santo não está sujeito ao profeta, está sujeito ao espírito do profeta. Torce a Bíblia aí, meu filho. Que negócio é esse? Glória a Deus. Ou está torcendo ou está arrancando página. Glória a Deus. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Olha, meus queridos, se é que cremos, vamos demonstrar isso. Se você acredita que o seu time azul é melhor que o time vermelho, então torça por ele, soe a camiseta. Mas se você acha que o seu time vermelho é melhor do que o time azul, então torça por ele, faça o seu barulho, bata o seu tambor. Se você acredita que o Espírito Santo foi enviado do Pai em nome de Jesus para estar com a igreja, faça alguma coisa, tome uma atitude, reaja. O batismo no Espírito Santo é para todos que professam sua fé em Cristo, que nasceram de novo, então recebem o Espírito Santo para habitar neles. Ah,
Eu já recebi a visita do Espírito Santo. Onde é que está escrito na Bíblia que o Espírito Santo visita alguém? Ou ele está ou não está, meu filho. Você é que visita a igreja, que vem à igreja, frequenta o Espírito Santo. Ou ele está do lado de dentro ou está do lado de fora. Dá uma examinada aí, onde é que ele está? Quando eu fui batizar no Espírito Santo, há 25, 30 anos atrás, como eu falei língua, e agora está falando o que? É bobagem? Só conta piada agora? Não fala mais por quê? Apagou? Esfriou? Quem? O Espírito Santo? O Espírito Santo não esfriou, não. O Espírito Santo era fogo e continua sendo fogo. É o recipiente, é o lugar onde o fogo tem que estar aceso, deve estar sem azeite, deve estar sem oxigênio. Então, não tem. O ambiente tem que ser propício para ter fogo. Tem que ter combustível, tem que ter explosão. Então tem fogo. Não é bombeiro. Tem que ter combustível, tem que ter oxigênio, tem que ter explosão. Aí tem fogo. Senão não tem fogo. Quando é que teve a última explosão? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Quando teve a última explosão? Curve sua cabeça um minuto. Senhor Jesus. Estamos na tua presença, Senhor. A tua palavra é a verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Aviva a tua igreja no ano do seu jubileu. Queima por dentro e por fora. O batismo no Espírito Santo é uma obra distinta. Ela é parte da regeneração. O Espírito Santo que efetua a regeneração. Assim como a obra santificadora do Espírito Santo, ela é distinta. Ela é completa em relação à obra regeneradora do mesmo Espírito. O batismo no Espírito Santo completa esta obra santificadora. No mesmo dia em que Jesus ressuscitou, ele assoprou sobre os seus discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. Depois lhes disse que também deveriam ser revestidos de poder pelo Espírito Santo. Então este batismo no Espírito Santo é uma experiência subsequente à regeneração. Ser batizado no Espírito Santo significa experimentar a plenitude do Espírito. O batismo no Espírito Santo outorga ao crente ousadia e poder
celestial ou poder espiritual para realizar grandes obras em nome de Cristo e ter eficácia no testemunho e pregação. Eu tinha uma professora da escola bíblica dominical, alguém já ouviu isso? Então volta o gravador, retrocede e volta a fita de novo. A minha professora de escola dominical, ela não tinha muita cultura, sabe? Era aquele tempo que se escolhia professor da escola dominical mais ou menos assim: toca instrumento? Não. Canta no coral? Não. É do ciclo de oração? Não. Ah, então vai ser professor de escola dominical. Essa mulher orava. E ela orava muito. Quando eu e os outros meninos, naquela época tinha a classe dos meninos e separado lá tinha a classe das meninas. Então, quando reunia os meninos na classe, quando nós íamos chegar para o lugar onde nós recebíamos o ensino, nós nunca encontramos ela de pé e nunca encontramos ela sentada. Nós sempre encontramos ela ajoelhada, dizendo: Jesus abençoa os meus alunos, coloca na minha boca as palavras que tu quer que eu ensine para eles nesta manhã, porque eu de mim não tenho nada, mas eu tenho certeza que se tu me revestir do Espírito Santo, eu vou saber ensinar eles. E a gente chegava ali e não entendia muita coisa, menino, né? Chegava ali um empurrando o outro, beliscando o outro, dando tapa na nuca do outro, mas ela estava orando. Quando ela se levantava, a velha Cristiana, a Eunice conheceu ela, uma afrodescendente desse tamanho assim, envelheceu, deve ter mais de 90 hoje. Quando ela levantava da oração, o rosto dela brilhava. Ela olhava para a gente e ela nunca dizia assim: fica quieto, cala a boca, não intriga com o outro. Ela olhava para a gente e a gente ficava. Tinha um brilho espetacular no rosto dela. E ela começava a falar e a gente começava a comer cada palavra que ela dizia. E ela começava a falar e daqui a um pouco ela já estava falando língua, botando a mão na nossa cabeça. E daqui a pouco já tinha um aluno da escola dominical falando: mas não era culto, não era campanha, não era avivamento, era uma escola dominical comum, uma classezinha lá num canto da igreja. Naquela época não tinha classe para separar, então metia os meninos num canto, as meninas no outro canto, e lá naquele canto, daqui a pouco tinha um menino chorando, soluçando. E aquele que não tinha sido batizado dizia: Jesus, me batiza também, porque tu batizou o fulaninho, agora me batiza, me batiza, me batiza. Meninos, 9 anos, 8 anos, 10 anos, pedindo para Jesus batizar no Espírito Santo. Ô professor da escola dominical, qual foi a última vez que você orou pelo seu aluno receber o batismo do Espírito Santo? Hã? Quando foi? Outros resultados do genuíno batismo do Espírito Santo são mensagens proféticas e louvores. Louvores. Cântico espiritual. Ah, meu Deus, não deixa morrer de saudade. Cântico espiritual. Melodia celestial. A métrica de uma melodia que o melhor erudito da terra não conseguia escrever. E às vezes um analfabeto se levantava e começava a cantar a melodia, e cantar a melodia, e cantar a melodia. Este tal do Espírito Santo é tão fantástico.
Sabe que essa coisa contagia. Se tiver um crente numa bancada dessa, cheio do Espírito Santo, daqui a pouco os outros começam a ficar cheios também. Papai contava que a igreja de Porto Alegre, na década de 50, passou por várias provações e tribulações e confusões. E a igreja começou a orar muito, orar muito. E onde os crentes estavam andando, caminhando na rua, eles estavam orando. E havia um culto das 17 horas e outro às 19h30 horas. E nesse culto das 17 horas era um culto de oração. Hora de oração, hora e meia de oração, porque daqui a pouco tinha o culto. E a igreja lutando em desespero, preocupada com algumas coisas que estavam acontecendo. E sai alguém daquele culto das 17 horas e entrou num velho bonde elétrico que havia em Porto Alegre ainda naquela época, na década de 60, 50 por aí, 60. E entra aquele crente cheio do Espírito Santo falando língua dentro do bonde. Que fiasco, né? Um crente falando em línguas estranhas dentro do bonde. E foram para o que conduzia, se chamava motorneiro. Foram para o motorneiro e disseram: para o bonde, para tirar esse louco daqui de dentro. Porto Alegre na época tinha a chamada Guarda Civil, que eram os policiais que vestiam uma farda azul marinho, e eles tinham poder de polícia, concedido pela briosa Brigada Militar da época, que também dava autoridade para os guardas de trânsito. E coincidentemente, perto de uma parada, vinha um daqueles da Guarda Civil, e chamaram ele: policial, tira o louco de dentro do bonde, tira o louco de dentro do bonde. E o bonde parou. E o policial vai na porta do bonde e olha, identifica o irmão na fé e vai na direção dele, se abraça. Jesus batiza o policial no Espírito Santo dentro do bonde e o bonde esvazia. Sai de perto que isso pega. Eu olho para ele, penso que ele vai dizer assim: vai mais um pouquinho, ele diz: acabou o tempo. Sabe, Fuca velho, começa a desenvolver quando aquece o óleo, né? Quando quer aquecer o óleo, dizer: vai pegar velocidade, olhar para mim, perdeu tempo. Última palavra. É preciso querer o batismo do Espírito Santo. É preciso querer o batismo do Espírito Santo. O tio do Cristiano Fogo era o meu presbítero. Pensou? No tempo que o Abraão era presbítero, faz mais de século, eu acho. Ele era o meu presbítero. Bom, naquela época era tudo mais difícil, né? A gente não tinha nem celular para mandar recado de um banco para o outro. A gente não tinha celular para mandar recado de um banco para o outro. Hoje a gurizada está dentro da igreja, que está no banco da frente, está mandando recado que está no banco de trás, está lá no fundo da igreja, está mandando recado que está no banco da frente. Naquela época não tinha.
Os porteiros da igreja eram escolhidos pela cara mais feia que tinha, eram os mais feios, eram os porteiros da igreja. E eles passavam pelo corredor da igreja assim, de olho para a gurizada. Se fosse hora da oração e o guri não estivesse orando, não interessava se o pai estava do lado, se a mãe estava perto. Fecha os olhos e vai orar, guri. Não está na casa de Deus. Respeita aqui, ó. Fecha os olhos. Ora aí. Aleluia. A única coisa que a gente tinha que fazer era orar e dizer: Jesus batiza com o Espírito Santo, porque daí vai ficar melhor, vai ficar mais fácil, né? Amanhã tem mais. Vamos ficar de pé, irmãos, para mim orar. Não sei se é costume, que tudo muda, né? Vou pedir permissão para o pastor. Pastor, vou pedir sua permissão. Segure na mão de quem está perto de você aí. Você sabe o nome dessa pessoa que você está segurando a mão aí? Sabe o nome? Sabe o nome da irmã que está ali? Sabe aqui o nome dela? Ela sabe o seu nome? Pergunta, irmão. Você vai orar pela pessoa, tem que saber o nome. Jesus não conhece o irmão Coisinha, o irmão Branquinho, o irmão Moreninho, não. Dá um nome. Você vai pedir, você vai interceder, não por você. Você vai orar pela pessoa que você está segurando a mão e vai dizer: Jesus, enche o fulano do teu Espírito Santo. Mas não é para segurar a mão e já soltar. Dá uma segurada um pouquinho aí até a mão esquentar. Pode começar. Começa aí. Começa. Jesus, enche o fulano do Espírito Santo. Enche a fulana do Espírito Santo. Diga o nome. Diga o nome. Aleluia. 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 Sopra, Senhor. Sopra. Sopra, sopra, sopra. Sopra, Senhor. Sopra agora. Aleluia. Aleluia. Sopra, Senhor, sobre esta multidão. Sopra. Sopra, Senhor. Aleluia. Glória a Deus.